Olá, amante do terror. Você, com toda certeza, já viu pelo menos uma vez aqueles livros de puzzles, tipo um labirinto caça-palavras, palavra cruzada, etc, etc, etc. Lá fora, mais especificamente no Reino Unido nos anos 80, foi lançado um livro infantil de puzzles chamado Where's Wally? Na América do Norte sendo chamado de Where's Waldo, mas eu vou chamar de Wally porque soa melhor na nossa língua, pelo menos pra mim. Bom, de qualquer maneira, o livro contém várias páginas em que o objetivo é bem simples: encontrar o Wally. Wally é um garoto com uma aparência icônica, uma camisa listrada vermelha e branca, uma calça jeans azul, um gorro da mesma cor da camisa e sapatos marrons. Nas páginas, há ilustrações bem coloridas e que são bem confusas, geralmente uma multidão imensa, onde você tem que exercitar a sua percepção para conseguir encontrar o Wally no meio de toda aquela confusão de figuras. Ok, mas qual é a relação desse livro com o SCP-4885? No início, parecia uma piada quando os pesquisadores olharam a ficha pela primeira vez, mas logo, eles perceberiam que o perigo existia e era muito, muito real. A fundação relata uma criatura que se escondia no meio da multidão. Era uma figura humanoide que se vestia igualzinho ao Wally. Da mesma forma, camisa listrada, gorro, jeans azul, mesma coisa. Mas tem uma coisa que você nunca deverá fazer relacionado ao Wally: encontrá-lo. Encontrar o Wally não significa necessariamente vê-lo, mas sim saber a sua exata localização. Mas é necessário saber exatamente a sua localização, pois coisas vagas como planeta Terra ou China não funcionam. Tem que ser exatamente onde ele está. Quando alguém sabe a localização de Wally, imediatamente ele saberá a localização desse alguém e vai se deslocar até lá em poucos segundos, não importando a distância em que esteja. Ele pode se teleportar para qualquer canto do mundo em que essa pessoa esteja. Portas ou paredes não o seguram. Ele pode ser intangível, assim ultrapassando obstáculos como se eles nem estivessem ali. Chegando no local, ele matará essa pessoa da forma mais inusitada e aflitiva possível. Wally possui a estranha capacidade de ter controle total sobre a sua estrutura corporal a nível molecular, tanto é que pode se teleportar. Isso inclui até mesmo mudar o seu próprio tamanho para poder entrar em qualquer lugar. Dito isso, o que o Wally irá fazer é simplesmente se teleportar para dentro do corpo dessa pessoa para destroçá-la de dentro para fora, começando pelos órgãos internos, depois pelos ossos da costela e coluna vertebral, e por fim vai sair pela sua boca, usando as suas mãos para deslocar a mandíbula e rasgar a boca da vítima para ele conseguir passar. E claro que a pessoa vai sentir cada momento, desde ele destruindo ela por dentro, até seus dedos passando pela sua garganta, chegando na sua boca e por fim destroçando a sua mandíbula, vendo aquele bizarro ser saindo de dentro dela sem uma única gota de sangue em suas vestes. E só depois de tudo isso, a pessoa finalmente morrerá. Se tiver alguém em volta, Wally não vai fazer da mesma forma. Ele vai fazer meio que o caminho inverso. Ele vai entrar pela boca destruindo a mandíbula da mesma forma e destruindo os órgãos e ossos da mesma forma. A diferença é que ele não vai sair pela boca, vai sair pela pelvis. E se você não sabe o que é a pelvis, ela fica nessa região. Agora, use a sua imaginação. Quando Wally mata alguém, um líquido amarelo é expelido para fora do corpo dessa pessoa, e esse líquido em contato com a pele do cadáver vai formar pequenos padrões que de início parecem ferimentos, mas se olhar mais de perto, vai ver que na verdade são figuras exatamente iguais aos do livro Where's Wally? Esses cadáveres foram designados como instâncias do SCP-4885, chamados de SCP-4885 dígito 1. Esses corpos infectados têm uma particularidade em comum. Eles servem como extensões do próprio Wally, o que a grosso modo significa que ver um cadáver desses significa também que você encontrou o Wally. E vai acontecer exatamente da mesma forma que eu citei antes.
com a diferença em que, em vez de encontrar o Wally, você encontrou um cadáver infectado por ele. Essas figuras não podem ser retiradas por lavagem, são como tatuagens. A única forma de tirá-las completamente é arrancando a pele. Só que o problema é que, para arrancar a pele, você precisa encontrar o corpo. Encontrando o corpo, encontra-se o Wally, e encontrando o Wally, ele encontra você. Então acaba se tornando um ciclo sem fim, fora que tem muitos desses espalhados. Então, seria uma completa perda de tempo. O encontro da Fundação com Wally pela primeira vez foi em uma casa abandonada, procurando por um par de óculos considerados anômalos. Isso quando eles ainda achavam que era só uma piada ruim. 3 soldados foram mandados: James, Kurt e Amélia. Quando entraram na casa, eles vasculharam os cômodos, e na parede de um deles, Kurt viu um desenho que parecia muito com Wally, feito por uma criança aparentemente. Do lado do desenho, tinha uma frase escrita em giz, que dizia: "Waldo achou a mamãe". Mas eles simplesmente ignoraram isso, pois não tinham noção do perigo que o Wally representava naquele momento. Depois de vasculharem mais a casa, entraram em um banheiro, que curiosamente estavam os óculos redondos de Wally, e em uma das paredes havia algo escrito em uma língua não revelada, que não estava ali antes. Eles traduziram, e estava escrito: "O porão. Os corpos de um livro infantil estão no porão. Ele também está aqui." E então corta de repente. Como não parecia ser algo memético, eles resolveram ignorar, só pegar os óculos e sair rapidamente dali. Só que de repente, James começa a sentir fortes dores abdominais, e logo em seguida, dedos saíram de dentro de sua boca e começaram a forçar a sua mandíbula para sair. E eu nem preciso dizer quem saiu de lá de dentro. Eles até tentaram atirar nele, mas como eu havia dito, ele é intangível e as balas simplesmente atravessaram o seu corpo e de nada adiantou. Wally partiu para atacar Amélia e, com certeza, o próximo seria Kurt. Mas antes da morte, ele notificou e pediu reforços da fundação. Só que com isso, ele acabou revelando a localização de Wally. E aí, você já sabe o que aconteceu. Mas como funciona a contenção de um ser que não se pode saber a localização? Bom, começando pela parte que a contenção dele é totalmente teórica, ou seja, a Fundação acredita que ele esteja contido, porque certeza não pode ter, já que não se pode saber a localização de Wally. Para sua contenção foi inventado o procedimento Inveniant Ion, que consiste em alguns passos. 36 celas de contenção móveis, classe 17 linkadas a um veículo com piloto automático, e 216 celas dessas devem estar inativas para caso de brecha de contenção. Também é preciso de um classe D de mente sã para ser a isca, sendo colocado dentro do veículo enquanto um sistema pseudo-aleatório escolhe um número entre 1 e 36, onde o número que cair vai ser a cela para qual ele vai. E o número é criptografado, então não dá para saber qual é. Dentro do carro tem um monitor de resolução 720p que mostra exatamente a localização de Wally, que agora possui um rastreador que mostra a sua localização apenas para o algoritmo, ou seja, ninguém tem acesso. Depois do carro ir até uma das celas de contenção móveis, o classe D é colocado lá dentro e caminhões automatizados o levam para algum site aleatório. E todos eles vão ao mesmo tempo e ninguém sabe em qual cela o Wally está, sendo disfarçados de companhias de empacotamento. E então, ninguém sabe onde o Wally está. Ninguém pode saber onde o Wally está, nem os próprios pesquisadores. Por isso que acreditamos que o Wally esteja contido. Mas e quanto àqueles cadáveres? Quanto a eles, um outro algoritmo foi criado pelo pesquisador líder Andrew Pant, que precisou se sacrificar para isso. O algoritmo foi criado para drones acharem esses corpos baseado nas propriedades anômalas de Wally e levá-los até um local apelidado de Local I. O Local I, de forma curta e rápida, não existe. Ele serve como descarte de corpos infectados. Ninguém sabe como é ou de que jeito os corpos ficam, muito menos onde o local fica. Só se sabe que os corpos são levados para lá.
Andrew deixou um recado para aqueles que estão lendo o arquivo. Se você tá lendo isso e não é um O5, então tudo o que eu disse já aconteceu, e essa proposta foi um sucesso. Não precisa pedir a Deus por mim. Em vez disso, peça a Deus para você nunca achar o Wally.